Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, realmente poderosa. A gente vai explorar a diferença gigantesca entre o mundo como ele é e o mundo como a gente sente, como a gente vive ele. Vamos entender um pouco da arquitetura da nossa própria percepção. Para começar, eu já vou lançar uma pergunta que dá o que pensar. O mundo que a gente vê, as situações que a gente vive, será que isso é a realidade absoluta? Ou tem alguma outra coisa rolando por baixo dos panos? A análise que a gente fez hoje sugere que a resposta é bem mais interessante do que parece. E aqui está o pulo do gato. A realidade que a gente percebe, sabe, aquela que mexe com a gente, que nos afeta de verdade, ela não é o evento em si. Ela é, na verdade, a interpretação, o significado que a nossa mente dá para aquele evento. Basicamente, somos nós que inventamos o mundo que a gente experimenta. Para a gente entender isso melhor, vamos precisar separar as coisas. Vamos entrar no detalhe da distinção que está no coração de tudo isso, a diferença entre um fato e um significado. Então, vamos analisar essa divisão. De um lado, a gente tem o fato. O que é isso? É um evento externo, objetivo, neutro, simplesmente acontece. Ponto. Do outro lado, a gente tem o significado. E aqui a história muda completamente. O significado é a nossa interpretação, é a historinha que a gente conta para a gente mesmo sobre aquele fato. É totalmente subjetivo, é criado e, o mais importante, é único para cada um de nós. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. O que ela está dizendo é que a gente não é vítima do mundo, e sim da nossa percepção dele. O poder não está no que acontece, mas na interpretação que a gente dá. É uma virada de chave, né? Agora vamos ver como é que isso funciona na vida real. Como um único fato, um fato objetivo, pode criar realidades completamente opostas para pessoas diferentes. Imagina só uma situação bem difícil, um desafio que aparece. Para a primeira pessoa, o significado que ela cria na hora é um de destruição. Isso acabou comigo. E pronto. Essa se torna a realidade dela, o mundo de sofrimento que ela mesma construiu em cima daquele fato. Agora, olha que incrível. É exatamente o mesmo evento. Nada mudou. Mas a segunda pessoa olha para aquilo e atribui um significado completamente diferente. Um de crescimento, de força. O fato é o mesmo, mas o mundo que ela passa a viver é outro. A única coisa que mudou foi a história que ela inventou para si mesma. Essa analogia é simplesmente perfeita. O mundo lá fora é o mesmo cenário para todo mundo, mas é o nosso olhar, a nossa interpretação que transforma esse cenário. Ele pode virar uma prisão, que limita a gente, ou pode virar uma sala de aula, que ensina. E a escolha, pelo jeito, é nossa. Ok, então se somos nós que criamos o significado, isso nos leva a uma conclusão muito, mas muito libertadora. A gente também pode mudar esse significado. Vamos explorar um pouco mais esse poder de escolha. O ponto-chave é esse. O significado que a gente dá para as coisas não é permanente, não está escrito em pedra. Já que é uma criação nossa, ele pode ser alterado. E o mais legal? Essa mudança pode acontecer a qualquer instante, desmontando aquelas prisões mentais que a gente mesmo constrói sem perceber. Certo, mas como a gente faz isso na prática? O processo é até bem direto. Primeiro, observar o fato, olhar para ele de forma neutra, só o que aconteceu. Segundo, identificar o significado. Que história eu colei nesse fato? E terceiro, o passo mais poderoso de todos, escolher conscientemente uma nova perspectiva, inventar um novo significado. Isso pode soar meio abstrato, né? Mas olha só estes exemplos bem concretos. Em vez de olhar para uma situação e só ver conflito, a gente pode escolher procurar uma possibilidade de paz ali. Ou, em vez de levar uma crítica como um ataque pessoal, a gente pode tentar interpretar aquilo como, sei lá, um pedido de amor ou de atenção só que mal expresso. É uma escolha ativa de reinterpretação. E para a gente ir finalizando, vamos tocar num ponto ainda mais profundo. O que será que existe debaixo de todas essas histórias e significados que a gente fica inventando? Aqui a gente chega numa ideia central, a de uma natureza real, uma essência. O conceito é que, por baixo de todas as histórias de culpa, de erro, de sofrimento que a gente cria, o nosso eu verdadeiro, lá no centro, permanece intocado, puro. É como se os dramas da mente não conseguissem manchar quem a gente é na nossa essência. Isso tudo nos leva à grande conclusão. A busca por liberdade e por paz não precisa ser essa luta constante para controlar o mundo lá fora. A verdadeira liberdade vem de dentro, da nossa capacidade de mudar o jeito que a gente olha para esse mundo. E para encerrar, fica essa reflexão no ar. Se as prisões em que a gente às vezes se sente são construções da nossa própria mente,
Será que a chave para nossa liberdade não esteve nas nossas mãos esse tempo todo?